A leitura. No princípio criou os céus e a terra, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus irmãos, por meio da palavra de Deus, tudo que existe foi criado. Uma terra sem forma, sem propósito, vazia. Ela ganha cor, ela ganha luz, ela ganha vida a partir da palavra do Pai. Quando Deus cria, Deus dá a ordem. No Evangelho de João, nós vemos Jesus Cristo sendo chamado de Logos, isto é, a palavra. Ele é a palavra em si mesmo, e tudo está fundamentado nele. No livro de João, capítulo 1, versículo 1 a 5, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a luz, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Meus irmãos, a Bíblia diz que em Cristo repousa sobre nós a autoridade para gerar vidas. Quando o Senhor criou o homem, Ele não criou o homem para viver uma vida medíocre. Ele não criou um homem para viver uma vida de choro, de angústia. Deus criou o homem para ser feliz. Deus criou o homem para ser abençoado. Deus criou o homem para viver uma vida digna. E a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos vida abundante. Ela não é apenas uma palavra declarada para criar todas as coisas. É uma palavra sobre a qual todo o universo está ancorado nela. Com as palavras de Jesus, Ele realizou inúmeros milagres. E esses milagres que Ele realizou enquanto caminhou por este mundo, enquanto caminhou aqui na terra, revela que esse Deus, esse Jesus, as suas palavras são poderosas sobre qualquer tipo de causas impossíveis. Em Marcos capítulo 5, versículo 39 a 41, então entrou e lhe disse: porque todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Querido, não existe impossível para o Senhor.
Todas as coisas que nós temos necessidade, Ele pode, Ele quer. Tudo aquilo que nos cerca, Ele tem o poder de mudar essa situação. Nós olhamos para coisas que passamos e dizemos, isto é impossível. Deus é especialista. Jesus veio para nos mostrar que Ele é especialista em todas as áreas da vida, principalmente nas causas impossíveis. A sua palavra, as palavras de Jesus, são fundamentadas na autoridade que o Pai lhe concedeu. A autoridade que lhe foi outorgada, foi Deus quem lhe deu. Meus irmãos, e o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Mateus 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ele estava dizendo, eu não quero, que o senhor não precisa ir à minha casa, basta apenas uma palavra. Meu querido, quando Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, algo de extraordinário acontece. Aquele homem, ele disse, não precisa o senhor ir lá, basta apenas liberar uma palavra e tudo vai acontecer. Nesta noite você veio aqui porque Deus te trouxe e há uma palavra liberada sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o que quer te libertar. Ele quer quebrar todo o jugo. Ele quer despedaçar tudo aquilo que Satanás tem tentado fazer com você, escravizar você. As palavras de Jesus, elas atuam em qualquer circunstância. Nós não podemos dizer, nesta área, as palavras de Jesus atuam, nesta área, não atuam. Em qualquer área, as palavras de Jesus é autoridade. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E aí os discípulos ficam sem entender, quem é este que o vento obedece? Quem é esse que o mar se aquieta? Que poder é esse sobre a vida desse homem? Ele é o Filho de Deus que veio à terra para mudar a história da sua vida. Ele veio à terra para quebrar toda a escravidão da sua vida. Ele veio à terra para tirar você do império das trevas, para tirar os maus hábitos de dentro da sua vida. Ele veio à terra para te oferecer uma nova história. Ele veio à terra para liberar sobre a tua casa, sobre a tua vida, algo que nunca antes você experimentou. As palavras de Jesus não só libera bênçãos, mas libera cura sobre qualquer tipo de enfermidade. E o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz, Jesus foi por toda a Galileia. Eu queria que você prestasse muito atenção nesse texto. Ensinando nas sinagogas deles, pregando boas novas do reino e curando
todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Meu querido, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele curou, se ele libertou, ele continua fazendo as mesmas coisas hoje. O que nós precisamos é crer, o que nós precisamos é colocar toda a nossa confiança no Senhor. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar, não há nada que a presença de Jesus não possa restaurar. Em um determinado momento, uma das mensagens ministradas por Cristo, algumas pessoas começaram a sair, e os discípulos foram até Jesus e disse: o povo está achando que a sua palavra está muito dura, e eles estão saindo. E Jesus disse e perguntou: vocês também não querem ir com eles? E aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Queridos, não existe resposta em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. Todas as necessidades só podem ser supridas em Cristo. Nesse momento de tantas incertezas, o mundo perdendo seus valores, as pessoas não sabendo o que fazer, numa procura desenfreada de uma palavra para mudar a sua história. Jesus tem esta palavra. As pessoas estão indo de um lado para o outro, procurando a cura de doenças da alma, de doenças internas. E esse Jesus, ele veio para curar a minha vida e a sua vida. Só em Jesus está a resposta, só em Jesus vem a cura, só em Jesus vem a libertação, só em Jesus tem o perdão dos nossos pecados, só em Jesus a alegria chega à nossa vida, só em Jesus nós encontramos o caminho que nos leva ao céu. Querido, ele disse: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um deles, eu sou o caminho. Meus irmãos, somente em Jesus nós encontramos a cura para as feridas do coração. Somente em Jesus nós encontramos a cura para a alma abatida. Somente em Jesus nós encontramos as respostas para a mente que está confusa. Em muitos momentos, a vida machuca, a vida arrebenta, e esta é uma grande realidade. E por isso, cada um de nós precisamos proteger o nosso coração neste mundo. Quantas coisas que nós somos surpreendidos, e isso dói, machuca, sangra o coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem tantas pessoas que passaram por tantas situações, que hoje o seu coração está empedernido. Ele sabe que precisa de cura, mas não dá espaço para Jesus entrar. Ele sabe que precisa de resposta, mas não quer abrir os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor vai falar.
Deus, quando age na nossa vida, Ele age de uma maneira tão clara. Cada um de nós conhece o próprio coração. Cada um de nós conhece as feridas que estão nele. E foi por isso que Deus diz que nós devemos cuidar do coração, para não guardar nele mágoa, para não guardar nele rancor, para não guardar nele decepção, porque senão o próprio prejudicado somos nós. O coração em paz traz vida para o corpo, mas o coração aflito traz doenças. O coração em paz traz descanso. O coração aflito, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada, porque o seu pensamento está naquela situação. Doutora Rosana Alves, ela diz uma coisa, um dos seus livros, ela disse: se você não estiver com as emoções bem resolvidas, não há razão que será capaz de segurar o seu coração. Você precisa permitir que Jesus Cristo comece a trabalhar nas suas emoções. Você precisa permitir que Jesus Cristo comece a trabalhar no seu viver. Você precisa permitir que Ele retire de dentro de você toda amargura, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. A Bíblia diz: porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Provérbios capítulo 27, versículo 19, diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Querido, não tem como se esconder. As mães aqui, os filhos vão entrando e ela pergunta: o que aconteceu? Os meninos dizem: não aconteceu nada. Ela diz: eu te conheço. Essa é uma frase que é muito interessante e reflete esse versículo. Assim como a água reflete o teu rosto, o coração reflete quem nós somos. Não são poucas as pessoas que estão andando nesse mundo ferido, e só de olhar o rosto, eu queria te sugerir que quando você fosse ao centro da cidade, você parasse numa daquelas esquinas e fique olhando o rosto das pessoas. Eu faço isso sempre. Eu fico olhando o rosto das pessoas. Irmãos, passa uma mensagem tão forte, e você pode identificar quem tem paz com Deus, e você pode identificar quem está aflito. Meus irmãos, as maiores causas de feridas no coração são decepções amorosas, são injustiça sofrida, são sonhos despedaçados, é luto por uma pessoa amada, carreiras interrompidas, acidentes traumáticos, ingratidão de amigos, perdas de bens estimados. Durante essa semana, eu estava preparando essa palavra, e eu comecei a pensar naquelas pessoas do Espírito Santo, que a água levou tudo. Levou até a ambulância, o carro da CEMIG, levou tudo. E uma senhora, ela disse ao repórter: eu perdi tudo. E o repórter disse: o que a senhora tinha? Ela disse: nada. Eu fiquei sem entender.
mas é algo, eu entendi depois o que ela quis dizer. Todo o meu universo, aonde eu colocava a minha esperança, aonde eu estava construindo o meu nome. Teve um senhor que falou que há 10 dias atrás ele mobiliou a casa inteira, e que agora ele viu tudo descer. Uma perda dessa, você cria traumas no coração. Você não pode ver uma chuvinha, você diz, é ela de novo. O coração do homem fica aflito. E quais são as consequências de um coração ferido? Se perde o humor, se perde a alegria, as pessoas perdem o ânimo, as pessoas perdem o prazer nos relacionamentos, as pessoas perdem a motivação de estudar, de caminhar, de carreira, de tantas coisas. As pessoas perdem a esperança de voltar a sonhar. O que a Bíblia diz sobre esse estado do coração? A Bíblia diz que o seu coração não é confiável. Em Jeremias 17, versículo 9, parte A, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Às vezes, uma coisa tão simples, você coloca ali toda a sua confiança, e você sabe que aquilo ali não vai mudar a sua vida, mas há uma satisfação momentânea, há uma satisfação daquele momento. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso, o coração ele é astucioso, ele é traiçoeiro. Com certeza, quando somos guiados pelo nosso coração, sejam pelas emoções, sejam por palavras ou por atitudes impensadas, nós sofremos. Olha quantos casamentos foram tomadas as atitudes no meio de emoção forte. Não orou, não buscou a Deus, mas o coração estava pulsando, havia uma paixão. Paixão passa, amor fica. E porque nós não sabemos cuidar das nossas emoções, nós tomamos decisões erradas, decisões emocionais, e continua sofrendo na vida por causa das atitudes que são tomadas. Meus irmãos, a Bíblia diz que o coração está fragilizado pelo pecado. E em Jeremias 17, parte B do versículo, ele diz: a sua doença é incurável. Não existe remédio no mundo que possa curar a ferida do teu coração. Não existe remédio no mundo que possa aliviar a carga que você leva. Não existe nada nesse mundo que você possa fazer, que o homem possa fazer. Salvação não é por obras. Salvação não é porque alguém tem um berço melhor do que outro. Salvação não é por o país que eu moro. Salvação é só por Cristo Jesus. Quando você convida a esse Cristo, que é o antídoto para curar o mal da sua alma, esse é o diagnóstico do seu coração, que hoje está fraco, que hoje está doente, que não tem esperança de cura. Na hora de tomar as atitudes, você sente raiva, perversidade, você sente dor, por causa das emoções que você viveu. Qualquer momento, esse coração pode ser infectado por um vírus
que se aproveite das circunstâncias da sua vida, que se aproveite da fragilidade de que você está vivendo e leve você para a UTI espiritual. Isso significa que você não pode tirá-lo dos cuidados de Jesus, nem por um momento. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão sofrendo e o problema está somente no coração. Nós falamos de Jesus e o coração deles estão duro. Você veio aqui hoje e o Senhor está dizendo: eu tenho a cura para o seu coração, eu tenho a cura para a sua vida. Chega de andar sem saber o que fazer, chega de ficar procurando solução em coisas, em bens. Nada disso traz solução. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, parte C: quem é capaz de compreendê-lo? O coração não pode ser conhecido por você. Somente o Senhor pode conhecer o seu coração. Quem é aquele que conhece o coração? Somente Deus, que te criou. Somente Deus que te formou, que fez cada célula do seu corpo. Somente Deus que te idealizou e fez cada célula da tua vida. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que Ele pode fazer. Os discípulos disseram: quem é este que o mar obedece? Quem é este que os ventos se aquietam? É o Deus que conhece o teu coração. É o Deus que tem poder sobre o mar. É o Deus que tem poder sobre o vento. É o Deus que tem a cura para a tua vida. A Bíblia narra a história de um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. Eles eram irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E aconteceu que Lázaro ficou doente. E esse Lázaro era muito amado por Jesus. E suas irmãs logo mandou chamar Jesus. Quando Jesus estava indo ao encontro de Lázaro, ele já havia morrido. E agora a situação estava complexa, fora do controle na ótica humana. Ninguém mais poderia ajudar a Lázaro. E a notícia chega a Jesus. João 11:11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Ei, quando você tem um problema, Deus não vê impossibilidade de mudar a história da sua vida. Para todos aqueles ali, Lázaro estava morto. E Jesus disse: eu vou lá para acordá-lo. Talvez hoje você já tenha perdido a esperança. Talvez hoje você veio aqui dizendo: eu não tenho mais esperança, tudo está perdido. Mas Jesus tem uma palavra para você. Ele diz: calma, eu estou aqui para acordar a tua vida. Você não morreu, você está apenas dormindo. Você está apenas caminhando no mundo sem solução. E essa história, ela é muito interessante, porque Marta e Maria estavam muito entristecidas com a perda do irmão Lázaro. E além disso, também estavam frustradas, porque elas mandaram chamar Jesus e ele não veio. Mas há uma palavra para explicar isto. Em João capítulo 11, versículo 1-4, havia um homem chamado Lázaro,
Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os seus pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eu queria que você guardasse essa frase: Senhor, aquele a quem amas está doente. Lázaro não era qualquer um. Ele era amigo do Senhor. Jesus amava Lázaro, amava Maria e Marta. Havia um relacionamento profundo. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela, Maria e Lázaro. Querido, quando você saiu de casa para vir aqui hoje, você veio porque o Senhor tocou no seu coração. Ele te ama. Ele está fazendo tudo para chamar a tua atenção, para você entender que o mundo não tem para onde te levar, o mundo não tem como te salvar. As feridas do seu coração, elas são curadas quando você sabe que é amado por Deus. Meus irmãos, Jesus amava Marta, a irmã Maria e a Lázaro. Jesus deixa isso bem claro. João 11:3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Deixa eu te dizer uma coisa. Você veio aqui hoje com todos os seus problemas. Eu quero te dizer que há um Deus que te ama. Há um Deus que se importa com você. Maria estava dizendo: aquele a quem tu amas. E Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para curar a tua vida, para salvar a tua vida. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos purificados. Em outro momento vimos novamente Marta falando. Então os judeus disseram: veja como ele amava Lázaro. Meus irmãos, você tem consciência de que é amado por Deus? Você tem noção do quanto Jesus te ama? Quantas vezes você já clamou e Ele te respondeu? Mesmo você estando na vida que está, você clama e Ele te responde. Jesus nos ama de uma maneira extraordinária. Romanos 5:8, ele diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu quero te falar uma coisa: quando você tem algo, você precisa pagar para ter aquilo. Quando você vai comprar um carro, você precisa ter o dinheiro ou financiamento para comprar aquele carro. O que eu quero te dizer, para mudar a tua história, o preço já foi pago. Para mudar a tua vida, Jesus já pagou o preço. Ele foi à cruz do Calvário por mim, por você. Ele já pagou todo o preço. O que você precisa é permitir que Ele coloque o bálsamo de Gileade no teu coração. As feridas do teu coração, elas são curadas quando você
deposita a sua esperança em Jesus. Quando Marta ouviu Jesus, ele estava chegando e foi encontrá-lo, mas Maria estava muito triste e Maria ficou em casa. Quando viram a gravidade da enfermidade do seu irmão, elas pediram que chamasse Jesus, mas ele não veio. Em João 11:22 diz: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedes. Meu irmão, quando ela fala isso, olha, o Senhor chegou, ele já está morto, mas eu sei que se o Senhor falar com o Pai, ele vai te dar tudo que o Senhor pede. Ela colocou a sua confiança em Cristo. Quando nossa esperança está em Deus, o nosso rosto não encontra frustração. Quando nossa esperança está em Deus, a alegria invade a nossa vida, porque nós temos certeza em quem cremos, nós temos certeza que Ele é poderoso, nós temos certeza que Ele pode livrar, nós temos certeza que há poder no seu nome. Salmo de número 34, versículo 4 e 5 diz: eu queria que você guardasse muito esse versículo no seu coração. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Meu irmão, eu comecei a analisar esse texto e eu fiquei impressionado com essas frases. Ele me livrou de todos os temores, não fica nenhum temor de fora, Ele me livrou de todos os temores. Aqueles que olham para Ele com esperança, recebem alegria, e esse final é extraordinário, e jamais ficará decepcionado. Meu querido, Deus te trouxe aqui hoje, e eu tenho uma pergunta para você: aonde você está colocando a sua esperança? Eu me lembro, teve uma época aí, que eu estava morando fora, e foi uma época que estava tendo investimento, e a turma lá nos Estados Unidos, todo mundo queria investir algo aqui no Brasil. E apareceu aqueles negócios da... Como é o nome daquele animal grande? Não é ema, não, é o avestruz. Todo dia tinha um falando comigo: vamos investir em avestruz. Olha o tamanho do ovo. Isso aqui vai dar um retorno. E teve gente que vendeu a casa lá para investir em avestruz aqui. Depositou a sua confiança em coisas. Chegou aqui, cadê a avestruz? Tem pessoas que colocam a sua esperança em pirâmide. Tem outros que colocam a sua esperança num monte de coisas que o mundo está dizendo, que o mundo está apresentando. Isso aqui vai te fazer prosperar. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo de tua volta vai ficar aqui na terra. A única coisa que você vai levar para o céu é a decisão que você tomar, se ao lado de Cristo ou longe de Cristo. Todas as outras coisas passam, todas as outras coisas são finitas. As feridas do seu coração, elas são curadas quando a tua fé basicamente é colocada em Jesus. Em João 11:27 diz: ele lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo,
o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Meu irmão, não adianta você apenas crer em Jesus. É necessário que seja o verdadeiro Cristo. No Brasil tem um que diz que é chamado de Jesus, né? Ó, os irmãos conhecem. Estou aqui hoje. Agora apareceu um outro na Índia, que está sendo seguido por uma multidão. E a Bíblia diz, vai aparecer Cristos lá, acolá, e todos eles. Eu achei muito interessante que esse Cristo do Brasil foi dar entrevista num programa. E o rapaz falou, o senhor quer beber alguma coisa? Ele disse, eu gosto de vinho. E o rapaz trouxe água e deu para ele. Ele disse, por quê? Ele falou, você não transformou lá, transforme agora. O mundo vive pregando peças. As pessoas não sabem quem é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo é o Filho de Deus que quando nasceu, os anjos cantaram glória a Deus às alturas. Nasceu o Redentor, nasceu a esperança do homem pecador, nasceu a esperança do homem entristecido, nasceu a esperança do homem decepcionado. Os reis foram até ele levar presentes. Ele viveu com seu pai aos 12 anos, foi ao templo e foi conversar com os doutores da lei sobre os escritos. Continuou com seu pai trabalhando na carpintaria de 12 até os 32 anos. Com 33 anos, ele começou o seu ministério. E aí ele começa a dizer palavras que ecoam no nosso ouvido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E ele começa a falar, a ensinar e a mostrar quem ele era. Todas as pessoas, sabendo que não podiam parar, tentaram de todas as formas colocá-lo no madeiro. E era para se cumprir o que estava predito em Isaías. E a frase mais incrível foi quando ele disse: Pai, tudo que eu deveria fazer está feito, está consumado. Agora o homem pode ter perdão dos seus pecados. Agora o homem pode ter vida livre, porque eu dei a minha vida aqui na cruz para libertar o homem. Eu vim à cruz para libertar esta pessoa que está decepcionada, angustiada, que está triste. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão ricamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Em outra palavra diz, que seja anátema. Hoje, as pessoas acham que você pode ser salvo através de obras. Outros acham que você pode ser salvo se fizer caridade. Nada disso pode livrar a tua vida dos erros.
É mais ou menos assim. Você está com uma dívida muito grande e o banco lhe liga e diz: ei, a tua dívida foi paga. Você não deve coisa nenhuma para nós. Todos nós iríamos ficar felizes, dar pulo de alegria. Só que amanhã nós vamos começar a fazer outras dívidas. O que Jesus fez não tem retrocesso. Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém pode colocar outro alicerce na tua vida que não seja Jesus. O seu coração está ancorado, não em coisas, não em filosofias. O seu coração precisa estar ancorado em Jesus Cristo. A ferida do teu coração, ela precisa ser curada quando você confia nas intenções de Deus sobre a tua vida. Em João 11, verso 33 a 35, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Deus nunca deixa de ouvir um coração aflito. Cada palavra que você fala lá dentro do teu quarto, Deus está ouvindo. Cada palavra que você fala no trânsito, Deus está ouvindo. Cada palavra que você grita em qualquer lugar, Deus está ouvindo. O que o Senhor quer é um coração quebrantado para que Ele possa agir. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Somos curados quando entregamos nossas dores a Cristo. Somos curados quando entregamos a direção ao Senhor. Somos curados quando entregamos a nossa confiança ao Senhor Jesus. Você confia nas intenções de Deus a teu respeito? Eu fico impressionado, pastor Roberto, porque as pessoas chamam um Uber e o cara para na porta, ninguém sabe quem é. Ele entra no banco de trás e relaxa. E dá um endereço para o cara levar. Você entra no trem ali, você não sabe quem é o maquinista, mas você descansa, porque acha que ele vai levar ou Valadares ou Vitória. Você não sabe quem é o piloto. Você entra no avião, senta naquela cadeira e fecha os olhos. Eu acho engraçado quando o piloto diz: a temperatura lá fora está 33 negativo. Quem quer saber disso? Nós estamos dentro. E aí tem hora que eu fico olhando aqueles comunicados deles. Aqui tem uma porta, aqui tem outra. Quem quer sair? Eu fico assim. Eu fico pensando, meu Deus, por que esses caras fazem isso? Mas vamos deixar para lá, outra hora a gente fala isso. Em João capítulo 11, versículo 43 e 44, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem ir. Querido, olhe para mim. Quais são as faixas que estão te prendendo?
O Senhor Jesus está dizendo: vem para fora. Eu te trouxe aqui hoje para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Vem para fora. Existem coisas que só o homem pode fazer. Jesus faz o que o homem não pode fazer. Ele chegou à porta da sepultura e ele disse: tira a pedra. Isso o homem podia fazer. E ele brada: Lázaro, vem para fora. E aquele homem, eu fico imaginando, pastor Renato, ele todo amarrado com ataduras. Ele não deve ter saído caminhando, porque estava todo amarrado. Eu acho que ele saiu aqui, ó. Porque ele diz: desatai-o e permitir que ele ande. Querido, eu quero encerrar nessa noite essa palavra dizendo algo para você. As faixas aprisionam o corpo, que aprisionavam o corpo de Lázaro. Elas foram retiradas. E Lázaro saiu do sepulcro. Como também libertou as suas irmãs da dor, da perda, do sofrimento. A palavra de ordem de Jesus para a tua vida é: vem para fora. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir o seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que o Senhor está dizendo para você, que tem vivido aprisionado por tantos anos, com dores no coração, que tem questionamentos de angústia que parece impossível Deus curar. Eu quero te dizer, Ele pode todas as coisas. Quando falaram sobre Lázaro para Jesus, disse: já tem 4 dias, ele cheira mal. Não importa quanto tempo de sofrimento você tem. Hoje o Senhor Jesus está aqui dizendo: vem para fora. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele e permita que Ele tudo vai fazer por você. Pastor, e a dor? Ele vai tirar. E as ataduras serão tiradas. Lázaro, quando tiraram as ataduras, ele saiu caminhando normalmente. E é isso que o Senhor quer fazer quando Ele te criou. Ele não te criou para você andar como zumbi. Ele não te criou para você viver reclamando dos problemas e das lutas. Ele te criou para você ser um homem alegre, feliz, abençoado. O mundo de hoje não tem... Essa semana eu vi uma cena que parecia chocante. Como é o nome daquele cantor que de uma banda americana? É um que comia animais antes de fazer os shows. Esse moço aí, como é o nome? Olha, parece língua estranha. Oswald. Você sabia? Vou lhe dar um negócio aqui estarrecedor. Esse moço viveu a vida cheirando tudo, fumando tudo. Ao entrar nos shows, parava tudo para fazer cultos, para fazer coisas horríveis. Esse moço, há 2 anos atrás, entregou a vida a Jesus. Agora, ele está pregando a palavra. Irmãos, é tão interessante ver ele pregando, porque a pregação dele é estranha. Ele diz: pois é, cara, eu cheirava tudo. E aí ele fala de um jeito
Quanto tempo eu perdi cantando aquelas besteiras, fazendo aquelas palhaçadas e continuava. Eu tinha que fazer tudo de novo, porque o meu vazio continuava. Olha, eu agora não tenho problema. Antes eu tinha muito dinheiro, mas não tinha paz. Agora eu tenho paz. E eu fiquei olhando para aquele rapaz, me lembrando de quando eles vieram a Belo Horizonte. Eu não sei quantos de vocês lembram disso. Eles vieram cantar no Mineirinho, não, no Mineirão. E eles foram fazer a preparação. As empresas de som de São Paulo vieram para montar o som. E o povo evangélico de Belo Horizonte deram as mãos e foi para o estádio. E cercou o estádio e começou a orar. Não tinha bandeira de igreja. Éramos ali uma multidão orando em volta do estádio. Quando chegou a hora, as pessoas estavam dentro do estádio. Ligou tudo, pegou fogo. Aí eles falaram: amanhã a gente vamos buscar equipamento e amanhã faz de novo. Se você olhar na história, você vai ver isso. Fizeram no outro dia e lá estava o povo de Deus. Ligaram e pegou fogo. Porque houve uma declaração: Belo Horizonte é do Senhor Jesus. Se você disser, eu sou do Senhor Jesus, não há diabo que toque na sua vida. Se você disser, eu sou de Jesus, não há inferno que tenha poder contra a tua vida. Se você disser, eu entrego a minha vida a Jesus, o diabo tem que bater em retirada. Porque maior é o propósito de Deus sobre a tua vida do que qualquer outra coisa. O que você tem feito da sua vida? Aonde está a sua confiança? A quem você está clamando por socorro? Maria e Marta, ela clamou a Jesus. E esta frase, ela me deixa muito feliz. Ela diz: aquele que tu amas. Ei, é tão bom a gente ir para um lugar que sabe que as pessoas amam a gente. O Senhor Jesus te ama de todo o coração. Por isso Ele deu a vida por você. Eu quero pedir à igreja para ficar de pé agora.